Uma alegria estar aqui com vocês. Eu vim ano passado, faz 1 ano que eu estive aqui. Mas continuamos pertinho porque as nossas mentes, os nossos corações continuam unidos, porque temos o mesmo objetivo de trabalhar na Seara do Cristo, trabalhar em nome do amor. E nós gostaríamos de parabenizar a casa por tão feliz iniciativa de escolher esses temas para o aniversário deste ano. Como tema central, revivendo as bases do saber espírita. Como isso é importante nos dias de hoje, reviver as bases do saber espírita. Porque nós que estamos aqui todas as semanas, que desenvolvemos nossas tarefas, aplicamos os passos, participamos dos estudos, assistimos às doutrinárias, quantas vezes nós nos distraímos e nos afastamos dessa base sólida, que é o saber espírita, que é o conhecimento das obras da codificação. E na noite de hoje nos coube o que daria para a gente conversar aqui talvez 1 ano inteiro, mas a gente vai conversar aqui em 50 minutos. O mundo dos espíritos, encarnação, reencarnação e a relação do mundo dos espíritos com a vida corpórea. Tudo isso aqui é uma parte da segunda parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos é aquela parte que dá origem ao Livro dos Médiuns, que estabelece as relações do mundo espiritual com o mundo material, que nos explica como isso acontece. Eu não sei se alguns de vocês já teve a curiosidade de ver. Eu, observando mais de uma vez essa parte do Livro dos Espíritos, ele começa na questão 76 e vai até a questão 613. São 537 questões na segunda parte do Livro dos Espíritos. 2019, ele representa quase 53% desta obra. Para vocês terem ideia da importância da segunda parte do Livro dos Espíritos, para que a gente estude, para que a gente conheça, para que a gente compreenda. Esses assuntos, encarnação, reencarnação, relação do mundo espiritual com o mundo material, a gente pode destacar eles na na segunda parte, que Kardec fechou de encarnação dos espíritos, das questões 132 a 148. No capítulo 4, pluralidade das existências, questões 166 a 221. No capítulo 7º, retorno à vida corporal, questões 330 a 399. E no capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, das questões 466 a 557. Isso aí dá umas 200 perguntas. Respostas sem aquelas perguntas que Kardec faz a réplica e às vezes a tréplica, que tem as alíneas A, as alíneas B, né? Quando Kardec, em algumas perguntas, ele aprofunda o tema. Então, são mais de 200 perguntas e respostas que a gente poderia começar a conversar. Então, a gente selecionou algumas dessas questões, procurando encadeá-las umas com as outras, para a gente entender a importância da encarnação, da reencarnação
E como se estabelece essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Então, revivendo essas bases do saber espírita, revisitar o livro primeiro da codificação, o Livro dos Espíritos. Desde a sua introdução, seus prolegômenos, até as conclusões todas, que muitas vezes a gente não presta atenção, é de fundamental importância, para que a gente entenda o que acontece. Um dos pilares da nossa querida doutrina, que é essa nossa relação do mundo material com o mundo espiritual. Kardec, em mais de um local, ele dá definições do espiritismo. Eu gosto muito quando ele fala no Evangelho que o espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Assim, o espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde veio e para onde vai. Daí essa importância da gente entender o que é uma encarnação. A gente valorizar cada encarnação. A nossa e a do nosso próximo. Porque se a gente não valoriza a encarnação do outro, a gente não entendeu aquele primeiro ensinamento de Jesus, né? O maior, ama a Deus sobre todas as coisas, mas ama o próximo como a ti mesmo. Então, entender a encarnação, de onde a gente veio, para onde a gente vai, certamente vai nos ajudar a entender tudo o que nós precisamos passar por aqui. Nosso planeta é de expiação e provas. Vicissitudes todos nós temos. Nesses tempos de pandemia, parece que nos sobram vicissitudes, dificuldades, se não com nós próprios, com um parente querido, com um colega de trabalho, com um vizinho, com um amigo, conhecido. Por que reencarnamos agora? Ou será que encarnamos? A diferença, encarnar, reencarnar, como é que a doutrina vem nos dizer o que é isso? Qual o objetivo da gente estar encarnado em dias como hoje, como os nossos? Eu não gosto de chamar de dias difíceis, complicados. Eu gosto de chamar de dias diferentes. Porque eu imagino que a maioria de nós, 99,999% de nós, não lembra que quando se preparou para reencarnar, sabia que ia passar por dias diferentes. Mas a gente talvez tenha até pedido para vir agora, porque a gente precisava aprender essas lições que nos estão sendo ministradas todos os dias. Então, Kardec pergunta, começando lá no capítulo 2, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que é que a gente precisa reencarnar? Tem um motivo? Será que é castigo? A gente já aprendeu que Deus não nos castiga. Será que para alguns é prêmio? A gente também aprendeu que Deus não nos premia. Mas Ele nos dá a oportunidade do aprendizado. Então, a resposta da equipe coordenada pelo Espírito Verdade diz assim para a gente: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. A expiação, acho que a maioria de nós até entende, mas missão, eu acho que a gente pergunta assim, poxa, para outros missão?
Porque a gente ainda acha que missão é somente para aqueles espíritos bem evoluídos, aqueles espíritos, né, que vêm aqui com uma determinada tarefa muito importante. Um Chico Xavier, uma Madre Teresa. A gente nunca pensa que cada um de nós tem uma missão. E muitas vezes a nossa missão de extrema importância é cuidar de alguém que está próximo da gente, ou cuidar de algumas pessoas que são menos favorecidas. A nossa missão pode ser cuidar do nosso instrumento de trabalho, nosso corpo físico, porque a gente reencarnou com algumas dificuldades que precisamos perseverar muito no cuidado. Então, todos nós estamos espiando os malfeitos passados, provavelmente porque somos todos imperfeitos. Porque o nosso planeta ainda é de expiação e provas, porque aqui o mal ainda predomina. Mas todos nós também temos nossas missões. Sobretudo, a missão de diminuir as imperfeições que carregamos, a missão de nos tornarmos espíritos melhores, diminuindo essas imperfeições e fortalecendo as virtudes que nós já temos. Porque não somos só imperfeições, nós temos virtudes. Virtudes que foram conquistadas com trabalho, com dedicação, muitas com suor e lágrimas, como a gente costuma falar. Mas às vezes elas são incipientes ainda são frágeis. E a gente ainda precisa continuar trabalhando para fortalecê-las, para que a gente não venha falir outra vez naqueles mesmo ponto. Mas para alcançar essa perfeição, nós temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, dizem os espíritos, e nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim, a encarnação. Outra finalidade. Pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Todos nós aqui já ouvimos falar que somos co-criadores. Que podemos participar dessa criação. Como? Primeiro, conscientes que precisamos nos tornar melhores. Segundo, ajudando quem caminha conosco, quem está perto de nós, a se tornar melhor também. É fácil? Não. Possível? Sim. Trabalho, dedicação, confiança na espiritualidade amiga. Sobretudo, confiar muito em Deus, que certamente nós vamos cumprir os compromissos que assumimos para essa encarnação. Já na questão 166, Kardec pergunta: mas como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? A gente reencarna, tem muito boa vontade, a gente já aceitou que tem que expiar os maus feitos, tem por missão fazer isso, ajudar, se melhorar, se burilar. Mas aí a gente desencarna. E a gente não acabou o que a gente queria fazer. Aí ele pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição acabar de depurar-se? E os espíritos respondem numa frase bem curta: sofrendo a prova de uma nova existência. E isso, para muitos de nós, quando lê a primeira vez, parece uma sentença.
um determinismo que vai nos deixar sofrendo há muito tempo. Eu não vou acabar isso nunca, eu vou sempre estar reencarnando para sofrer. É assim? Não. A gente tem que ler uma frase dessa com outros olhos, com outro sentimento. Sofrendo a prova de uma nova existência. Você tem outra oportunidade. Você pode continuar de onde parou. Você não está condenado a sofrer para sempre. É assim que a gente lê uma frase dessa, cheio de otimismo e de esperança. Porque foi isso que nós aprendemos quando Jesus falou que era preciso nascer de novo. Então, qual o fim mesmo de uma reencarnação agora? Qual é a finalidade mesmo dessa reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Se a gente não tem tantas oportunidades quantas forem necessárias, onde é a justiça de Deus? Será que a gente pode imaginar um pai que tem seu filho pequenininho, que vai botar o dedinho na tomada, vai e briga. Tira, não deixa. 2 dias depois vai botar o dedinho de novo. Tira, não deixa. A gente vai ficar zangado com essa criança e depois, não vou tirar mais não, você quer botar o dedinho, coloca e deixar levar o choque? A gente faz isso? Não. E olha que a gente é imperfeito, viu? A gente é muito imperfeito. Então Deus que é Pai, que a perfeição é absoluta, que é justiça, que é amor. Ele vai nos deixar sofrendo indefinidamente, sem nos dar uma oportunidade de recomeçar, de refazer o mal feito, de reconciliar com quem estamos a caminho? Certamente que não. Por isso que já na questão 131, numa fala de Kardec, que não é uma pergunta, ele diz assim: todos, vejam bem, todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, por que a gente encarna? Para aprender. Por que a gente reencarna tantas vezes? Para continuar aprendendo. Para continuar construindo essa felicidade que a gente tanto sonha. Por isso que quando a gente pensa na reencarnação como a justiça, é a justiça por excelência. A maior prova da misericórdia de Deus e do amor dele por cada um de nós. Sem reencarnação é muito difícil entender por que umas crianças desencarnam tão cedo, por que umas pessoas aparentemente vivem bem e outras aparentemente vivem tão mal. Por que algumas pessoas têm doenças crônicas de longa duração com grandes padecimentos e outras parecem que tudo flore, que tudo é beleza. É tudo que a gente vê, porque a gente não sabe. Algumas pessoas têm, vamos dizer assim, uma condição socioeconômica que aos olhos de outros parece muito melhor, parecem levar uma vida muito melhor do que a nossa. Se você for viver a vida daquela pessoa, você vai ver o quanto
de provas, de expiações que aquele espírito precisa passar. Algumas vezes as pessoas numa situação muito, vamos dizer assim, confortável socialmente, economicamente, vê uma pessoa mais simples, que não tem todas aquelas preocupações, que não precisa cumprir, vamos dizer assim, com tanto rigor, certas obrigações, e acha que aquela pessoa, por ser mais simples, também é muito mais feliz. Também é lei do engano. Porque cada um de nós, pela misericórdia de Deus, reencarna no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Para experienciar, para vivenciar aquelas situações que vão lhe ajudar a diminuir suas imperfeições e fortalecer suas virtudes. Isso é misericórdia. E isso é esperança. Isso é sabedoria de Deus Pai, que não quer nos punir, não quer nos prejudicar, nem quer nos premiar por nada. Ele quer que cada um de nós construa sua própria felicidade. Ele nos convida a cada encarnação, a cada reencarnação, a participar da construção de um mundo melhor. A gente fala muito em mundo de regeneração. Tem livros, tem palestras, tem simpósios. Esse mundo de regeneração, ele só acontecerá quando nós construirmos esse mundo. Não é a terra, o magma, a vegetação, o ecossistema, a matéria que vai se transformar. Quem vai se transformar somos nós, espíritos. Quando nós, espíritos, diminuirmos essas nossas imperfeições, quando nós tivermos condições de olhar para o outro, enxergar o outro do jeito que o outro é, com mais respeito, com mais carinho, com mais afetividade, quando o amor prevalecer em nós, esse é o mundo de regeneração que nós sonhamos. Esse é o mundo que nós hoje desejamos viver. Mas precisamos, cada um de nós, da sua contribuição. Precisamos todos nós trabalhar com alegria, com determinação, para que esse mundo seja possível. Já ouvi companheiros nossos dizendo, mas isso não vai dar para mim nessa encarnação. Você tem a próxima. Faça a sua parte agora. Quando você voltar, você continua. Mas a gente não vai deixar de trabalhar, porque se a gente não vai ver esse fruto, assim a gente não ia plantar uma árvore centenária, né? A gente nunca ia plantar uma árvore que só vai dar frutos daqui a 100 anos. Porque com 100 anos, poucos de nós ainda está na matéria. Principalmente se a gente plantar árvore do mais cedo, com 5 anos de idade, né? Daqui a 100 anos, com 105. 5 anos se o pai e se a mãe ajudar a plantar aquela árvore. Mas isso é motivo da gente desistir, da gente não semear? Não. Jesus, quando nos pediu para sair a semear, ele disse que a gente podia semear em pedregulho, nas sarças, nos espinheiros. Mas que algumas sementes iriam cair em terra boa e iam dar frutos. E que a gente não deixasse de semear por conta disso. Se eu for ficar esperando, olhando, não, aqui tem muita pedra, eu não vou semear não, vou ficar procurando. Vamos fazer o bem todo dia. Fazer o bem toda hora. Vamos educar nossas mentes a pensar o bem, a pensar o amor. Isso é aproveitar essa reencarnação.
Isso é a gente vivenciar essa encarnação de um modo propositivo. Isso é a gente passar esses dias diferentes, confiantes de que estamos aqui na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, para aprender. E para que a gente possa aprender, a gente precisa ajudar. Estou pulando aí um pouco, já para a questão 339, Kardec pergunta assim: no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Eu trouxe essa questão de propósito hoje. Porque a gente está vivenciando uma fase ainda de luto, né? De passando, cada dia melhor, mas ainda assim, ainda é muito recente, alguns de nós ainda está precavido, ainda está, vamos dizer assim, esperando para ter certeza, né, de que passou, mas vai passar, está passando. Ele pergunta, momento de encarnar, sofre uma perturbação semelhante ao desencarnar? A gente foi procurar agora como é desencarnar, né? Gente que viu certamente algum conhecido passar por essa transformação. Aí os espíritos dizem assim, é muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra para ela. Olha a resposta. Às vezes a gente fica, não é? Ilutado por tanto tempo, saudoso de quem partiu, porque nossos olhos materiais não conseguem ver. Mas eu gosto sempre de pensar que essa desencarnação é uma encarnação no mundo espiritual e que a gente voltou para casa. Aquele meu afeto querido foi para casa. Então, quando a gente reencarna, que é essa alegria quando chega um espírito que é esperado, né? A encarnação, para muitos de nós, é uma grande alegria. Nossos pais ficam felizes, nossas famílias fazem festa. E é uma alegria tão grande quando chega um espírito nessas condições. Alguns de nós, por necessidade, precisam reencarnar de uma maneira mais difícil, de uma forma mais compulsória. Mas, de um modo geral, a encarnação é uma alegria. Mas os espíritos nos dizem que é semelhante. Então, quando a gente se depara com essa situação, vamos pensar na alegria e na misericórdia de Deus. A gente já reencarnou, a gente já sabe do mundo espiritual, a gente sabe que está vivendo no mundo das formas, onde a matéria é densa. A gente já tem ideia de como a gente se comunica com o mundo espiritual, que é pelo pensamento. Mas como é isso? Como a gente pode escolher o pensamento? Como identificar os pensamentos? Como a gente encarnado vai ter essa relação com o mundo espiritual? Como é que o mundo espiritual tem essa relação com o mundo corporal? Então, Kardec pergunta na questão 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Essa é a pergunta que todos nós nos fazemos. Que a gente precisa ter livre-arbítrio. Porque a gente é responsável por tudo que faz, por tudo que pensa. Porque eu não posso acreditar outro uma má ação praticada por mim.
Como? Olha o que os Espíritos nos orientam e nos ajudam. Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Aquilo que chega, que a gente nem raciocinou, que a gente não elaborou. Afinal, olha como isso é importante. Não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Não é do vosso interesse estabelecer essa distinção. Por quê? Pelo que eu acabei de dizer. Porque se eu acolho o pensamento e eu o coloco em prática, a responsabilidade é de quem? É minha. Então, nesse nosso relacionamento, é preciso que a gente tenha cuidado, não com o outro, que a gente tenha cuidado consigo mesmo, conosco mesmo. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. A maioria das vezes, nós não conseguimos distinguir o pensamento que nos é próprio do que nos é sugerido. E é assim que deve ser. Mas como está lá, né, também aqui no Livro dos Espíritos, que a gente precisa conhecer a si mesmo. Então, a gente se conhecendo, a gente já consegue tirar uma parte desses pensamentos que são sugeridos e que não são nossos. Um exemplo bem simples que talvez eu já tenha dito até aqui. Está calor, a gente está no calor. Se o espírito chega aqui junto de mim, Cristina, sai daqui, vamos tomar uma cervejinha gelada. Eu sei que esse pensamento não é meu, eu não gosto, eu não quero. Pode sugerir à vontade, eu não quero, eu não vou. Mas se chegar um espírito e disser, Cristina, vamos sair daqui e tomar um sorvete de abacaxi, vou direitinho. Por quê? Porque eu gosto do tal do sorvete de abacaxi. Então, quando a gente se conhece, é mais fácil a gente identificar o que nos é sugerido. Porque algumas coisas são tão grosseiras como me convidar para tomar uma cerveja. Para mim, isso é tão claro, porque eu não gosto. Mas se eu gosto do sorvete de abacaxi, não tem como e nem adianta eu ficar questionando, fui eu, foi o espírito, não. Se eu puder, eu vou sair e vou tomar. E a decisão de tomar o sorvete ou não é minha. E se eu tiver de gripado, e se eu não puder, ou se eu tiver com algum problema e não puder fazer isso, a responsabilidade também é minha. Então, nesse nosso convívio com o mundo espiritual, a gente se conhecer é de vital importância. Porque a gente não pode nem deve ficar questionando se o pensamento é dele ou se não é. Porque eles já nos disseram que de ordinário são eles que nos dirigem. Mas eu reencarnada, conhecer a mim mesma, as minhas imperfeições, as minhas qualidades, isso vai me ajudar muito a fazer as escolhas certas nos caminhos que eu preciso percorrer. Aquele caminho da porta estreita, aquele caminho que parece difícil, mas é o caminho que eu preciso escolher dessa vez. Porque já houve encarnações em que eu
Escolhi o mais florido, escolhi o mais largo, escolhi o mais enfeitado. E aquilo não foi bom para mim. Porque depois da primeira ou da segunda curva do caminho, eu encontrei muito sofrimento. E precisei fazer o caminho de volta. Então, escolher o caminho da porta estreita dessa vez vai nos ajudar nessa encarnação a estabelecer um melhor relacionamento com o mundo espiritual. E estabelecendo esse relacionamento melhor, eu vou conseguir assistência de amigos espirituais a me dar suporte nas minhas dificuldades, nas minhas lutas, nas vicissitudes que eu escolhi para essa encarnação. Mas Kardec ainda insiste e pergunta: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. E qual é o melhor remédio que nós temos para sintonizar com os espíritos amigos e protetores? Para estabelecer uma relação muito próxima com os nossos anjos guardiões? É a oração. Se a gente consegue manter a mente num padrão de oração, numa vibração mais elevada, a gente vai ter essa assistência amiga. Não é que as lutas vão desaparecer, não é que eles vão impedir que nos aconteça o que precisa acontecer, mas eles vão nos sustentar. Eles vão segurar nossas mãos com força. Eles vão nos dizer: nós estamos juntos. A oração precisa ser nosso companheiro diário, da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme. Não precisa parar, não. Não precisa parar de trabalhar, não precisa parar de atender as pessoas, não precisa parar de dirigir. É o pensamento. É o pensamento junto com o Pai, é o pensamento com os espíritos amigos. Essa relação do mundo espiritual com o mundo material, ela não se dá apenas numa reunião mediúnica, ela acontece 24 horas por dia. A gente se relaciona com o mundo espiritual quando a gente está dormindo, quando a gente está acordado. Agora, vamos escolher as nossas companhias, ou vamos nos esforçar para isso. Vamos nos conhecer melhor. Tem uma fala de Joana, no livro Plenitude, que diz assim, que o amor é a grande lei da vida. É o amor que estabelece o critério de justiça com igualdade para todos, respondendo em reação conforme praticada a ação. Por que eu trouxe essa fala de Joana quando a gente está falando de encarnação, reencarnação e comunicação, relação entre o mundo espiritual e o mundo material? Porque eu acredito firmemente que somente aprendendo a amar, a gente vai conseguir esse progresso espiritual e a construção dessa felicidade que a gente tanto sonha. Esse aprendizado do amor precisa estar em todas as nossas matrículas, vamos dizer assim, nessa escola dessa reencarnação. Se fosse um currículo acadêmico, todos os períodos tinha que ter amor 1, amor 2, amor 3, amor em todas
em toda a grade curricular. Porque talvez seja a matéria mais difícil, mas certamente é a matéria mais necessária. E para aprender a amar, a gente já compreendeu que não adianta a gente se isolar. A gente virar um ermitão, a gente fugir do convívio. A gente cai na história do Sucupira, né? Que o irmão X conta, eu acho que é irmão X. Se eu estiver errado, me corrija. Que ele evitava tudo. Ele chega no mundo espiritual, todo mundo vai reencarnar e ele não consegue nem se mexer. Ele está todo enferrujado. Ele não mexe um dedo. Ele não consegue, ele vê a fila dos candidatos à reencarnação e ele não consegue se dirigir à fila. Depois de muito tempo, ele consegue que alguém o veja e o leva. Aí a pessoa diz, Sucupira, você não fez nada, você está todo enferrujado. Você não consegue se mover porque você não levantou um dedo para mover uma palha. Para nada, para ninguém, nem para você mesmo. Então, se a gente não quer viver como Sucupira, vamos nos mover. Não mover, mas em direção ao bem, em direção ao amor. Eu não posso, eu sou tão tadinho, às vezes as pessoas me dizem, eu não posso fazer nada por ninguém, eu não tenho recursos, eu não tenho tempo, eu não tenho isso. Você não tem sua mente? Você não tem seu pensamento? Pense o bem, ore. Na sua hora que sobrar vaga, antes de dormir, quando acordar, na hora do banho, ore. Ore para alguém. Peça a Jesus que ajude. A oração ajuda e muito. Peça aos espíritos amigos que lhe ajudem, para que você consiga, dentro das suas condições, ajudar alguém. Uma vez uma pessoa me disse, muito tristonha, que ia sair do trabalho na federação, porque precisava cuidar da sua mãe doente. Olha a missão. A missão não era estar ali aplicando o passe todo dia. Naquele momento, a missão era cuidar da mãe doente. Cumpriu sua missão, volta para casa e continua seu trabalho de passe, seu trabalho assistencial, seu trabalho com as gestantes, seu trabalho com os idosos, com as crianças. Faça isso. Mas não faça isso de desculpa para você não cumprir sua missão com aquele seu próximo mais próximo que está dentro da sua casa. Agora, não use também de desculpa seu próximo mais próximo para dizer que não tem tempo para ajudar outras pessoas que precisam. Equilíbrio, bom senso. Precisamos das duas asas, da sabedoria e do amor. Esse equilíbrio é que nós buscamos, é que nós precisamos. E para ter esse equilíbrio, esse relacionamento que nós temos com o mundo espiritual, precisa ser um relacionamento fraterno, sincero. Um relacionamento estruturado nos ensinamentos de Jesus. Quando nos pede para ser sim, sim, não, não. Quando nos pede para dar conta da nossa administração. Quando nos pede para reconciliar com o próximo enquanto estamos a caminho. Quando nos pede para amar ao próximo como a si mesmo. Reencarnação é uma oportunidade bendita que o Pai nos oferece. Estarmos aqui agora, uma oportunidade ímpar. Porque esses tempos diferentes estão testando nossa paciência, nossa fé em Deus, nossa confiança em dias melhores.
Estar aqui agora é uma oportunidade bendita, porque precisamos muito ajudar essas 50 gestantes que Sônia falou ainda há pouco. As idosas, quantas? 50 idosos e 25 gestantes que precisam de ajuda. Precisam de ajuda nesse Natal, mas vão precisar de ajuda depois também. Porque essa casa aqui ajuda o ano inteiro. O Lar de Clara funciona 365 dias do ano. E a gente pode ajudar. E a gente pode sair de si mesmo e se doar para o outro. Nesse equilíbrio. Nesse dar as mãos. Nesse caminhar com o outro. E a gente saber que, se alguém nos segura a mão que está um pouquinho à frente, eu posso segurar a mão de quem está um pouquinho atrás. Porque se eu soltar as mãos, eu não vou conseguir ir para canto nenhum, porque eu preciso de quem iniciou o trabalho, mas eu preciso ajudar quem está na minha retaguarda. Então, encarnar essa oportunidade bendita, maravilhosa, que a gente precisa agradecer todo dia. Agradecer aos nossos pais que aceitaram nos receber, apesar das dificuldades deles. Que certamente as tiveram. Agradecer a Deus a oportunidade que nos deu de ter nossos filhos, de ter confiado a nós, esses espíritos, para que a gente pudesse ajudá-los. Caminhar com eles, mostrar como fazer. Agradecer a Deus, a gente poder viver numa comunidade que tem pessoas diferentes, mas que todas elas são espíritos que podem nos ajudar a melhorar e que eu posso ajudar a melhorar ao menos uma dessas pessoas. Todos nós temos no nosso ambiente de trabalho, nas nossas famílias, aquela pessoa que é mais difícil, aquela pessoa que o diálogo não é tão simples, que não é tão afável, não é tão amoroso. Tem. São pessoas que estão ao nosso lado justamente para o nosso exercício, para o nosso aprendizado. Justamente para isso. E oportunidades temos todos os dias. Então já é chegada a hora quase, mas tem 2 mensagens do Espírito Bezerra de Menezes que eu sempre gosto muito de ler e de compartilhar. Uma diz assim: Espiritismo sem Jesus, meus filhos, não vai além de simples comunicação com as almas dos chamados defuntos. Espiritismo sem evangelho não deixa de ser manifestação do velho fenômeno metapsiquista ou das modernas conquistas da parapsicologia e das demais doutrinas que a sucederam. O Evangelho é diretriz de segurança. É indispensável que nós espíritas estejamos convencidos, encarnados e desencarnados, de que esse modelo incomparável que nos serve de guia deve fazer parte das nossas aspirações, do nosso ideal, do nosso dia a dia. Jesus, nosso modelo e guia. Esse amigo incomparável, como nos diz Bezerra, é o nosso companheiro de todas as horas. Esse farol que ilumina nossas encarnações, todas elas. Quer reencarnemos aqui em Recife,
em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. É Ele que é o nosso modelo e o nosso guia. E o que Ele nos pede é para que a gente possa nos amar uns aos outros. O que Ele nos pede é que a lei de amor seja a lei a reger as nossas vidas. Seja a lei que vai nos conduzir a todos a esse mundo de regeneração que nós tanto sonhamos. Por isso, eu sempre peço, ao abrir os olhos, primeira prece do dia, que o nosso primeiro pensamento seja: hoje é dia de ser feliz. Porque todo dia é dia de ser feliz. Que Jesus possa abençoar todos vocês, que essa casa possa continuar iluminando, consolando e orientando a todos os que aqui chegam, por muitos e muitos e muitos anos. Na próxima encarnação eu venho para o centenário, se Deus quiser. Muita paz nos corações de vocês.